Nessa 11ª aula, vamos iniciar então os processos relacionados às operações de listagem de dados, com o método listar funcionários, onde nós vamos capturar as informações que estão contidas dentro do nosso banco de dados. Voltando aqui ao nosso projeto, o nosso primeiro ato é verificar se nós estamos com o servidor ativo, porque afinal de contas, nós salvamos nosso projeto, eventualmente desligamos o computador, ou quando nós fechamos a ideia da NetBeans, eventualmente pode acontecer de o nosso servidor de banco de dados virtual vir a se desligar também. Então, nesse caso aqui, nós vamos entrar aqui de novo na aba Services, vamos vir aqui em JavaDB, vamos inicializar o nosso servidor, e ele vai então dar as mesmas informações, dizendo então que nós estamos com o servidor ativo e pronto para aceitar as conexões. O que nós precisamos fazer também? Vir aqui em Services, precisamos achar então o nosso banco de dados. Observe que ele está desconectado por enquanto. Vamos clicar aqui em Connect e aí nós já temos então o acesso, ele já está ativo e permitindo então acesso aos recursos ou às informações que estão contidas lá dentro. Se nós pedirmos então para visualizar as informações que estão contidas, a gente já começa a perceber que esses dados têm uma tabela cuja estrutura nós copiamos para a tela de informação ou para a tela de visualização. Não necessariamente na tela de visualização nós precisamos ter as mesmas colunas da nossa tabela SQL. Nós podemos filtrar somente os dados que são necessários. Isso serve para tabelas com chaves estrangeiras, enfim, todos aqueles recursos de otimização de banco de dados. Não preciso necessariamente capturar todas as informações. Eu posso selecionar tabelas, eu posso selecionar colunas de tabelas e posso apresentar somente algumas delas. Nesse nosso caso aqui, como são poucas informações, resolvi tirar todas aqui do banco de dados. Então a gente observa que no banco de dados as tabelas, ou melhor, os dados, eles são cadenciados em colunas, são separados de forma bem organizada, para que a gente não tenha mistura de informações, para que a gente tenha então a possibilidade de utilizar essas informações em aplicações que nós queremos. Então, existe um recurso para que nós façamos a captura desses dados, para que nós lemos esses dados em mecanismos de memória, em atributos de memória, que nós utilizaremos por aqui, que são as array lists. As listas de vetores, elas são um recurso computacional que oferecem para a gente estruturas dinâmicas que conseguem suportar então dados que são separados, como nesse caso, dados separados em diferentes colunas. Então a gente vai utilizar desse recurso para fazer a aplicação então dentro da nossa camada DAO, de um método que vai fazer então a captura, vai fazer a coleta desses dados do banco de dados para que a gente possa manipular eles e levar essas informações até a nossa camada de visualização. Então vamos acessar aqui a nossa classe de funcionário banco de dados. Nós já tínhamos aqui uma classe de inserção de informações, então nós vamos criar aqui mais um método, que vai ser o método de listagem de funcionários. O método de listagem de funcionários ele vai exigir para a gente então a criação de um método público, onde nós vamos necessariamente utilizar aqui as array lists, para que a gente consiga então capturar essa sequência de dados, essa estrutura de dados contida no banco, e que a gente consiga então fazer essa manipulação com eles. Nesse caso aqui eu vou chamar esse método de listar funcionários, ou melhor, listar todos funcionários, e nesse caso aqui eu vou colocar, eu vou criar esse método. Que tipo de informação que nós estamos manipulando por aqui? Anteriormente, quando nós fazíamos a inserção de novos registros dentro do nosso banco de dados, nós obrigatoriamente estávamos trabalhando com objetos do tipo funcionário moda. Esses dados foram tabelados a partir desse modelo, a partir dessa definição de atributos. Nesse nosso caso aqui, a nossa array list, ela também vai precisar ter um tipo de informação do tipo funcionário moda. E para que as nossas array lists funcionem, nós precisamos importar então uma biblioteca de array lists para que a nossa estrutura seja suportada pelo Java.
Como vai ser uma operação de conexão com o banco de dados, nada mais justo do que criar então duas variáveis de conexão. A primeira da classe connection, né, vou declará-la como uma variável nula inicialmente, e vou declarar aqui mais uma variável do tipo st, do tipo da classe prepared statement, que vai então, né, fazer as transições SQL. Vou declarar aqui um objeto também do tipo funcionário model, vou colocar aqui funcionário. Vou deixar também, já disponível também, uma variável do tipo arraylist, que vai contar aqui então com a nossa classe chamada funcionário model, ou seja, ele vai receber essas informações com essa estrutura de dados. Vamos deixar, né, vamos chamar ela aqui então de lista funcionários e vamos deixar ela como uma variável nula também. E sabendo que a nossa função ela vai necessariamente retornar algum tipo de dado, nesse caso aqui ela vai retornar uma arraylist do tipo funcionários model, nada melhor que já definir então o tipo de retorno. O que ela vai retornar? Ela vai retornar então essa lista dos funcionários que nós vamos transitar essas informações por dentro da nossa aplicação. As operações de acesso ao banco de dados elas são bem similares àquilo que a gente já fez anteriormente. Nós vamos precisar então fazer uma conexão com o nosso banco de dados, vamos precisar então fazer aqui precisar declarar ou repassar uma string SQL, e nós vamos precisar também fazer a captura de algumas informações. Então vamos fazer a mesma coisa, observando que nós estamos utilizando o bloco try, catch e find. Vamos utilizar a mesma estrutura. Então, o primeiro item, né, vamos copiar daqui de cima, connection, e vamos definir também, então, a nossa string SQL. Que string é essa? Como é que nós vamos fazer para que nós façamos a varredura dos dados disponíveis dentro do nosso banco de dados? Nesse caso, vou declarar uma string chamada SQL, que vai valer somente para este método em específico, onde eu vou definir o comando da seguinte maneira: select, ou melhor, faça toda a seleção do banco de dados que a gente conhece, então como, vamos copiar aqui a nossa informação que nós temos aqui em cima, do nosso banco de dados chamado funcionários. E já que nós declaramos variáveis connection como com e stmt como prepared statement, vamos definir então a nossa variável de connection somente como com. Já que nós estamos fazendo uma varredura de dados dentro da nossa tabela de banco de dados, é mais justamente que utilizar um recurso que tem características desse tipo de operação. Estou falando da classe ResultSet, que nesse caso vai ter poderes de fazer então a varredura de dados e trazer esses dados contidos no banco de dados para nossas arraylist ou para nossa arraylist. O ResultSet precisa que importemos então uma biblioteca de funcionamento. Nossa biblioteca de funcionamento do ResultSet vai ser exatamente esta daqui: java.sql.resultSet. Então vamos utilizar aqui então o nosso objeto ResultSet para que ele execute então a nossa query. Neste caso, se o resultado da nossa execute query for diferente de nulo, ou seja, se houver informações dentro do nosso banco de dados, nós vamos fazer então a declaração de uma nova arraylist. Enquanto houver dados que estão disponíveis dentro do nosso banco de dados, ele vai continuar fazendo então a varredura dessas informações linha a linha e vai então necessitar
salvar essas informações dentro da nossa ArrayList. Então, vamos declarar aqui um novo objeto do tipo funcionário. E vamos inserir dentro desse objeto as informações que estão disponíveis dentro do nosso banco de dados. O que nós estamos fazendo aqui exatamente? Nós estamos populando a nossa ArrayList com objetos do tipo funcionário model e estamos setando em cada uma dessas posições da nossa ArrayList as informações que vêm através do nosso banco de dados, do nosso result set. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos setando, né, a posição ou a coluna ID do nosso objeto chamado funcionário com as informações que nós obtemos através do banco de dados, através do nosso result set, junto à coluna ID. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa agora utilizando, né, esse mesmo processo para que a gente capture o nome, a matrícula do setor do nosso, contidos dentro do nosso banco de dados. E por último, vamos pegar essas informações e vamos fazer a adição dentro da nossa ArrayList. Se essa operação ocorreu com sucesso, nós podemos então indicar aqui para o nosso usuário uma mensagem amigável que os dados foram coletados com sucesso. Caso ocorra algum tipo de exceção, além de fazer a impressão do tipo de erro que pode estar acontecendo, nós vamos também mandar aqui uma mensagem para o nosso usuário dizendo que, nesse caso, houve algum tipo de erro relacionado a este processo. E da mesma forma, independentemente de ele ter conseguido ou não fazer a captura dessas informações, é importante que nós façamos o fechamento das conexões e da porta de conexão com o nosso banco de dados. Para isso, nós vamos utilizar aqui então a mesma estrutura dentro do Finery, né, para que a gente possa então fazer ou adotar este padrão de funcionamento do nosso sistema. Então, vou deixar aqui, vou copiar as mesmas informações que nós já tínhamos executado anteriormente e vou copiar elas para dentro do nosso file. A única alteração que nós temos que fazer é justamente fazer a troca, né, já que nós declaramos aqui a nossa connection como com por enquanto, fazer aqui o ajuste e retirar a informação connection para deixar como com. Então, através desse método, nós fazemos então a seleção de todas as informações que estão contidas dentro do nosso banco de dados chamado funcionário. E agora, de posse de todas essas informações dessa lista de funcionários, essa lista de informações que estão dentro do nosso banco de dados, nós temos que verificar uma forma de como repassar essas informações para dentro das outras camadas. Eu já vou deixar pronto aqui dentro do nosso model um método disponível para que ele possa então fazer essa captura desses dados e possa repassar então para a nossa classe controller. Para isso então eu vou criar aqui um método público, nesse caso aqui eu vou retornar uma ArrayList, que vai receber então uma ArrayList, nesse caso aqui que vai operar informações com essa estrutura de dados, funcionário.model, eu vou declarar ela como listar funcionários. O que ela vai retornar para a gente exatamente? Vamos definir da seguinte maneira. Vamos deixar aqui um return. Ela vai retornar então um objeto, nesse caso aqui de funcionários de banco de dados, e ela vai retornar então as informações que estão contidas dentro do método chamado listar todos os funcionários. Dentro do nosso objeto, ou dentro da nossa classe chamada controller, o controller vai chamar então esse método, né, da nossa classe modelo, e a nossa classe modelo então vai fazer então acesso a este método de listar todos os funcionários, que vai fazer então a captura de todos os dados que estão disponíveis, vai selecionar todos os dados que estão disponíveis dentro da nossa tabela chamada funcionários. Nesse nosso caso seria conveniente também a gente colocar aqui root.funcionários, que está mais de acordo com aquilo que está estabelecido dentro do nosso banco de dados. Na próxima videoaula vamos fazer então
a manipulação dessas informações dentro do controller e vamos repassar essas informações também para dentro da nossa tabela.